Fala aí, meus queridos, Samuca Trader na área. Hoje a gente vai ver aqui padrões do Bitcoin que aconteceram nos ciclos passados, né? Vamos entender o que está acontecendo agora, beleza? Eu não vou colocar tempos gráficos pequenos, como de 4 horas, ou gráfico diário, tá? Eu vou colocar tempos gráficos de longo prazo, então semanal e mensal. E vamos identificar o que a gente pode estar esperando do Bitcoin nesse momento, beleza? Vamos tentar achar um fundo que aconteceu no passado e identificar o que pode acontecer nesse presente momento, tá? Então a gente tem basicamente uma situação aqui que aconteceu nos ciclos passados que ainda não foi concretizado no Bitcoin no ciclo atual, que é o seguinte: vamos voltar o tempo aqui e ver toda vez que o Bitcoin faz um fundo, um primeiro fundo, tá? Após uma máxima histórica. Então a gente tem aqui esse fundo aqui que eu vou até considerar aqui em cima, tá? Pela confluência aqui de dois toques, algo em torno de 440 dólares, beleza? Então a gente tem este fundo aqui, certo? E ao romper este fundo, quantos por cento a gente cai aqui no BTC? Vamos dar uma olhada aqui, botar exatamente em cima da linha. A gente caiu aqui cerca de 60%, pouco mais de 60% para ser mais exato. Deixa eu pegar aqui exatamente aqui o ponto aqui, olha só, deu 61% aqui, beleza? Eu vou até colocar aqui a variação de data e preço, vamos colocar aqui para ficar registrado aqui, tá? Olha só, 61%, 60%, show de bola. Vamos para o ciclo de 2017, tá? Então a gente tem aqui este primeiro fundo, certo? Que foi feito aqui, vamos pegar o máximo de confluência, então mais ou menos aqui nessa região, que foi até ali na frente aonde respeitou, tá? E ao perder o fundo, o que aconteceu? A gente teve uma queda de 50%, tá? Até um pouquinho mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. Foi 53% mais ou menos. Deixa eu pegar aqui exatamente aqui, ó. Tá lá no fundo, olha lá, mais um pouquinho para baixo. Pera aí, aqui, 53%. Beleza? 53%. Primeiro fundo, 60%. Segundo fundo, 50%. Lembre-se, a gente vem, faz uma máxima histórica, faz um fundo, segura nesse fundo. Ao perder o fundo, a gente tem essa queda aqui de 60%. Mesma coisa aqui, sobe, faz um fundo, quica, ao perder 53%, tá? E aqui não é diferente, aqui a gente também fez o fundo, beleza? Também fizemos um fundo, tá? Que eu tenho que considerar até mais para cima aqui, que foi aonde o gráfico segurou no passado, tá? Não vou considerar aqui, vou considerar aqui com essa confluência aqui de toque, tem que ser bem justo quanto a isso. Poderia considerar daqui também? Poderia, tá? Mas a gente tem que pegar e colocar aqui basicamente 50%, o que faria o Bitcoin pelo menos cair nos 16 mil dólares por unidade, tá? Se eu considerar este fundo aqui, que também não é errado de considerar, por quê? Porque a gente tem um outro toque aqui na frente, tá? Vou pegar aqui esses três toques aqui, ó, e considerar que esse toque aqui, tá vendo como a gente teve grande rejeição? A gente chegou a furar e voltou. Isso aconteceu aqui, ó, chegamos a furar e voltamos, chegamos a furar e voltamos. Então sim, eu poderia considerar este fundo aqui. Então, com uma variação de data e preço, a gente teria aqui basicamente uma média aqui de 50%, fazendo o preço voltar aqui nas regiões de 14.600 dólares. Se eu colocar uma média, né, 60% com 50% seria uma média de 55%, o que faria o Bitcoin voltar aqui entre 12 e 14 mil dólares, tá? Para ser mais exato, tá aqui na casa de 16.353, tá? Menos 16.353, tá? A gente tá falando aqui do preço do Bitcoin na casa de 13 mil dólares, tá? Isso é algo que pode levar tempo, né? E isso aconteceu nos ciclos passados, tá? Fator interessante que a gente já viu que toda vez que perdeu a gente foi buscar uma estrutura de preço passado, tá? Toda vez que caiu a gente foi buscar uma estrutura de preço passado, tá? Então aqui eu não acredito que vai ser diferente. A gente deve buscar uma estrutura de preço passado que está aqui nessas regiões de pelo menos aqui os 14 mil dólares, tá? Pelo menos aqui entre 14 e 10 mil dólares, tá? Por essas regiões aqui eu acredito que é onde o Bitcoin vai buscar, que coincidentemente ou não é exatamente essa porcentagem de 55% ao perder esse fundo aqui que a gente iria buscar, tá? Claro, no gráfico mensal, certo? A gente não tem nenhum ponto de apoio no gráfico mensal, só um toquezinho aqui,
tá? Que foi exatamente nessa agulhada aqui que o BTC deu, se a gente for ver aqui, máxima 17.222 e a mínima aqui foi 17.585, um pouquinho acima dessa região aqui. Beleza? Então segurou temporariamente, mas é bem provável que esses ciclos se repitam. Além de tudo, a gente também tem o que? A gente também tem o padrão, né, que a gente já viu aqui, que é o que? Essa média aqui de mais ou menos 85% de queda, tá? Aqui no primeiro ciclo, deixa eu botar pra cá, ó. Deixa eu botar pra cá, sair daqui, tá? Olha só, 85, 86% de queda no primeiro ciclo. No segundo ciclo, se a gente for pegar exatamente do topo aqui, 19 mil dólares pra cá, a gente tem também essa região aqui de 84, 85%, beleza? Deixa eu botar pra cá, tá? 84, 85%, vou deixar aqui nos 84, show? E aqui também pode ser que não seja diferente, então a gente tem muitas confluências aqui, vamos botar aqui 85%, tá ali na casa de 10 mil dólares, tá? 10 mil dólares por unidade, validando um fundo global do Bitcoin, tá? Um fator interessante que muita gente não está levando em consideração é o seguinte, isso aconteceu aqui no ciclo, basicamente aqui do gráfico semanal, no ano de 2013, se não me falha a memória, tá? Que foi essa região aqui que eu acredito que a gente esteja repetindo, tá? Exatamente aqui neste ponto aqui, ó. O Bitcoin, ele atinge um fundo aqui, preste atenção no RSI, tá? Atinge um fundo aqui no RSI, que foi ali basicamente na região 30 do RSI, tá? 30 do gráfico semanal, a gente entrou nos níveis de sobrevenda. Fizemos um pullback, tá bem nítido aqui uma bandeirinha, tá? No gráfico semanal que o BTC fez. E mesmo assim a gente rompe e vai buscar um fundo duplo um pouco abaixo ali na região de... Deixa eu botar aqui uma linha horizontal, tá? Ali na região de 28 do RSI. Que foi bem abaixo, tá? A gente está falando aqui de basicamente, veja bem, basicamente 40% abaixo desse fundo aqui que fez, tá? Então se eu fosse levar em consideração, né, 40%, se aquele gráfico ali estiver correto, tá? Se ele estiver correto ali, se a gente fosse pegar aqui algo em torno de 30 a 40% abaixo dessa região aqui, a gente está falando de basicamente os 10 mil dólares por unidade, mais uma confluência ali por aquelas regiões de 10 mil dólares, tá? Então sim, a gente tem muita confluência que ainda aponta as regiões de 14, de 12 mil dólares e até 10 mil dólares, tá? Não bastasse tudo isso, a gente tem alguns pontos muito interessantes que tem que ser levado em considerações. Então, eu vou colocar no gráfico mensal, que é um gráfico um pouco mais importante, tá? A gente tem dois pontos muito importantes que estão sendo formados, que já são formados na verdade, tá? O primeiro é esta linha de tendência aqui, certo? E eu posso colocar aqui o gráfico semanal para a gente identificar de uma maneira mais minuciosa o que aconteceu aqui, certo? Aqui em 2013, ó, aqui nesta região, tá? A gente fez um padrão de acumulação aqui nessa região, certo? Um triângulo ascendente, mas veja bem, a gente criou um padrão de fundo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Um padrão de fundo aqui que simplesmente, ó, ele vem sendo respeitado, tá? Olha só que interessante, ele vem sendo respeitado, tá? E a gente bateu exatamente nesta região agora, tá? Desta linha de tendência aqui. Eu poderia até colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó, por causa deste toque aqui. Beleza? Isso aqui é uma linha que vem desde 2013, tá? A gente já falou sobre ela aqui. Só que se a gente perder essa linha de tendência, a gente tem outros pontos de ancoragem. Então, hoje tá sendo o principal ponto, tá? Mas perante os ciclos passados, a gente ainda não confirmou um fundo, certo? A gente precisa de confirmações. E se eu colocar no gráfico mensal para a gente ver realmente, né, de uma maneira mais minuciosa, o que a gente tem aqui? Se a gente fosse basear, não se basear apenas em 2013, mas pegar esse ciclo passado que é mais recente, a gente tem, ó, uma linha de tendência aqui sendo formada aqui, tá? Primeiro nessa região aqui e segundo nesta região aqui, ó, tá? Nesta região aqui, ó. Eu até poderia considerar aqui esse fundo aqui, ó, que a gente fez uma consolidação aqui de 3 toques, certo? Essa aqui é a região mais importante que tem no Bitcoin, tá? Então, são pontos que a gente tem que ficar observando conforme o Bitcoin for andando de lado, porque
Se o Bitcoin perder aqui essa região aqui de 17 mil dólares, eu diria 18 mil dólares, começar a fechar abaixo de 18 mil dólares, sim, é bem provável que a gente venha fazer uma base de preço aqui nessa região aqui de 10 mil dólares. Isso aqui é hoje, tá? 8 mil dólares, mas se demorar 2, 3 meses, a gente tá falando de 10, 12 mil dólares aqui, tá? Então sim, a gente tem confluências aqui perante essa LTA de 10, de 8 a 10 mil dólares, 12 mil dólares, tá? De 8 a 12 mil dólares, tá? A gente não pode colocar nenhum valor correto, nenhum valor exato aqui, beleza? De 8 a 12 mil dólares e perder nessa região, a gente está falando de fazer uma base de preço aqui na região deste fundo passado aqui, tá? Então existe possibilidade sim, por mais que seja mínima, existe sim uma possibilidade da gente vir buscar a região dos 4 mil dólares, que eu particularmente ainda não acredito nessa possibilidade, tá? Acredito sim, perante os ciclos passados, que a gente pode cair 85% do seu topo histórico, tá? E fazer aqui algo em torno de 10 mil dólares, tá? Seria totalmente plausível, totalmente dentro dos ciclos passados de alta e de baixa do Bitcoin, beleza? E para validar esta teoria, o que eu posso trazer aqui para vocês para validar essa teoria? Saiu uma matéria hoje, tá? Sobre a Monkeypox e o que eles estão falando agora, tá? OMS debate declaração de emergência internacional para a varíola dos macacos. Se isso aqui acontecer, meus amigos, a gente vai ter uma nova pandemia, uma nova epidemia com lockdowns, igual a gente teve lá na CVD, tá? Então, na nossa live mais tarde, a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas já é bem interessante vocês começarem a pesquisar para depois não achar, né, que, ah, meu Deus, eu não sabia o que estava para acontecer. Então, é válido, tá? É válido. E vamos ter cuidado aqui com esses padrões que o Bitcoin está fazendo, porque isso aqui é um padrão de continuação de baixa, tá? Isso aqui não é um fundo duplo, na minha opinião, tá? É um padrão de continuação de baixa, mas é natural a gente ter repiques aqui no meio do caminho. Então, vamos ficar de olho aqui na região de Fibonacci, aqui na casa de, agora, provavelmente, 23 mil dólares, tá? 23 mil dólares provavelmente é o próximo alvo do BTC. Valeu, meus amigos? Então é isso. Até a nossa live às 21h15. Tamo junto.